Boa tarde. Aqui. Certo, vamos. Então, hoje vamos continuar sobre cromatografia gasosa. E problema que existe, na verdade existiu na cromatografia gasosa, que você sempre tem um tipo de picos na cromatografia como resultados de cromatografia gasosa. E agora pensa o seguinte, no final de processo cromatográfico, você tem picos, mas estes números que eu coloquei em cima, estes são números de compostos que você pode ver. Mas a tabela escrita à esquerda não existe na saída cromatografia gasosa, porque, como eu já disse várias vezes, os resultados de cromatografia não é seletivo. A seletividade de cromatografia gasosa depende do tempo de separação. E o tempo de separação, você já viu várias possibilidades, como o tempo de separação depende da coluna, tamanho de coluna, altura de coluna, diâmetro, tipo de gás, temperatura de coluna. Então, existem várias possibilidades que mudam o tempo de retenção de compostos entre uma coluna. E, por isso, existe problema grande como identificar cada pico. É claro que cada pico tem um componente só, uma componente da mistura, mas qual componente? Que tipo de componente? Iguais 1, 2, 3. E eu falei na aula passada que ideia de processo de separação é interações hidrofóbicas, baseada no retenção, no interações de moléculas que perto cada um. E por este motivo não existe nenhum correlações químicas, não existe problemas que para a formação de ligações químicas, e porque as ligações químicas, na verdade, interações específicas. E para a cromatografia... Só uma pergunta, o senhor está compartilhando a tela? Bom, obrigado por você me falar. Não, esqueci. Esqueci, vou fazer isso agora. Deve fazer isso, com certeza. Devo fazer isso. Então, estes picos que você agora pode ver, picos cromatográficos. E quando você tem mistura, por exemplo, aqui, mistura de 10 componentes, e você pode ver 10 picos. Como você vai saber qual pico corresponde a que composto? E esse problema foi maior, um problema grande para todos objetos de análise. Imagina que você tem, por exemplo, um composito, uma mistura de componentes naturais, por exemplo, extrato de óleo ou nafta, ou extrato de folhas de uma árvore. E você vai receber 10 picos. Como você vai saber que composto corresponde a qual pico? Teoricamente, você pode colocar alguns compostos padrões para ver nessa coluna, com essa temperatura, que tempo, quanto tempo, tempo você precisa para separar este componente ou para sair este componente para fora da coluna. Mas como você pode saber que tipo de componente existe na mistura que você não tem ideia qual tipo de componentes você tem no extrato de folhas? E isso sempre foi problema. Se você já sabe, por exemplo, você sabe que existe 3, 4 componentes,
na mistura, os 10 componentes, e você sabe todos esses componentes, você pode pensar sobre como eu posso fazer essa padrão. Eu vou colocar um padrão, depois segundo, depois terceira, eu vou ver o tempo de retenção para cada padrão, e então eu posso identificar este padrão e meu composto desconhecidos. Mas, de novo, se você não tem ideia sobre essa mistura, que tipo de componente apresenta na mistura, você não pode fazer isso. E um pouco passo como melhorar esse problema, como pode esse problema ser resolvido. Pessoas começam a prestar atenção para o seguinte assunto. Olha aqui, temos compostos hidrofóbicos, todos eles hidrofóbicos, benzeno, ciclohexano, heptano, tolueno, todos eles hidrofóbicos. E temos coluna hidrofóbica também. Se você responda bem, você pode ver que CIL 5 significa coluna hidrofóbica, com dimetilsiloxano, na superfície com dimetilpolidimetilsiloxano, e propriedade dessa coluna V-code significa que ela vazia, com polímero na superfície, tem diâmetro 0,4 nanômetros, mas isso é notável importante, feito de silícia. Fio sílica significa que a coluna feita de cristal, tipo de cristal, como a base da coluna. Tem 50 metros, mas isso não é tão importante. Usam gás hidrogênio, esta pressão, e o que é interessante para estes experimentos químicos ou dados específicos, temos estes 10 componentes com este tempo de retenção. E agora temos o primeiro componente que sai benzeno, depois ciclohexano, depois heptano. Então, vamos pensar, temos ciclohexano e heptano, 2 componentes. Qual é a diferença entre ciclohexano e heptano? Ele tem diferente temperatura de ferver. Aumentam a temperatura de ferver, aumentam tempo de retenção de componente. Componente 1, 2, 3, 4. Parece que temos alguma coisa com heptano é 7, tolueno é 7, números de carbono, eu quero dizer, número octano, 8, etileno, benzeno, 8, e porque eles têm diferente temperatura de ferver, tem diferente tempo de retenção esses componentes. Vamos comparar número 5 e número 6. Número 5 e número 6. Mesmo número de carbono nestes 2 componentes, mas 5 e 6 é grande diferença no tempo de retenção nessa coluna. Talvez porque tem grande diferença na temperatura de ferver. Essa ideia mostra que talvez podemos entender melhor que tipo de compostos eu posso observar, número 4, que tipos de componente eu tenho, se eu vou saber a temperatura de ferver este componente. Então, mais temperatura de ferver o componente, mais tempo de retenção de componente nessa coluna hidrofóbica, completamente hidrofóbica. E por este motivo, talvez eu possa entender, por exemplo, eu tenho um componente hidrofóbico com temperatura de ferver entre 110 e 120, vou marcar, 110 e 120, eu espero que meu componente vai ficar entre estes 2 picos, 4 e 5. Então, se eu vou observar um pico entre 4 e 5, talvez eu tenha um componente desconhecido
com temperatura de ferver entre 110 e 125, certo? Essa ideia foi usada para identificar compostos. Ainda eu não tenho ideia qual o tipo de compostos, mas eu posso pensar ou tentar determinar a temperatura de ferver ao meu componente e buscar que tipo de componente tem essa temperatura de ferver, certo? Isso alguma coisa para ajudar. Não tinha outro jeito para identificar esses picos. E próximo passo foi essa figura bonita, o que fez uma separação de componente com vários números de átomos de carbono para alcanos, uma mistura de alcanos para a cromatografia gasosa, GC. Na verdade, essa cromatografia moderna, GC significa dois dimensionais, cromatografia dois dimensionais, mas isso para nós não é importante. Não presta atenção para a cor verde, na cor vermelha, desculpa, não presta atenção para a cor vermelha, pensa para a cor azul. Cor azul é pico de óleo naturais. E vamos ver o que primeiro eu posso ver. Que coisa estranha, que distância entre picos parece que muito determinada. Essa distância parece que fixo. Cada próximo pico tem quase a mesma distância do que outro pico antigos. E átomos de carbono também aumenta. É difícil de ver, mas aqui carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14, mais grupo CH. Cada grupo de CH2, aumenta o tempo de retenção de componente. Então, se eu vai saber o tempo de retenção de um componente desconhecida, eu posso pensar sobre números de CH que tem essa molécula que eu separo. E essa ideia foi usada para componentes apolares. Mas quando temos que trabalhar com compostos, mesma coluna apolar, aqui, CIL5, mesmo diâmetro, mesma distância, mesma temperatura, mas agora trabalhamos com compostos polares. Attention time of non-polar, na coluna apolar, compostos polares. E agora vamos pensar, metanol primeiro, etanol segundo. Ok, metanol tem temperatura de ferver menor do que etanol, então ele tem que ser primeiro, depois etanol. Acetono, depois sai de acetono. Depois isopropanol, número 4. Também podemos esperar que isopropanol tem temperatura de ferver maior do que esses dois componentes. Parece que aqui temos alguma coisa iguais para a coluna hidrofóbica. Ainda temos correlações hidrofóbicas, porque a coluna hidrofóbica ela não depende, essa coluna não tem interações químicas com compostos polares, por isso ainda temos separação de compostos, depende da temperatura de ferver componente. Menor temperatura de ferver, mais temos menor tempo de retenção de nosso componente. Não está bonito quando foi outras, mas ainda temos 7, 8, 9, eu não falo sobre esses componentes, porque eu não lembro a temperatura de ferver, mas essa existe. À direita, desculpa. Temos tabela. Tem alguns problemas, por exemplo, acetono tem temperatura de ferver menos do que etanol e menos do que metanol.
Mas acetono, número 3, acetono, tem tempo de retenção maior do que 1 e 2. Significa que não está bonito quando foi nos compostos apolares. Ainda existe tendência, essa tendência que compostos com temperatura de ferver maior têm tempo de retenção maiores, mas essa tendência é um pouco não tão fácil, não tão linear como compostos apolares. Então, tem que criar alguma coisa para entender ou para verificar como eu posso assinar estes componentes, como eu posso identificar o meu pico, por exemplo, acetono, na coluna apolar ou coluna polar. E mais complicado se vamos falar sobre estas identificações de picos com compostos mais polares. Por exemplo, agora temos compostos com grupos nitrilo, ela é mais polar do que dimetilsiloxano, essa a coluna mais apolar do que todos os outros, e você pode ver a diferença. Mesmo componente octanol, dimetilfenol, 1-decan, componentes pesados, na coluna polar tem correlações pelo menos boas que depende da temperatura de ferver de componentes. Mas na coluna polar, número 1 e depois número 7. Número 7, qual é o número 7? Composto apolar. Número 8, composto muito pesado, que sai antigamente do que número 4. O número 4 é 7 átomos de carbono. O número 8, 13 átomos de carbono. E, então, você pode ver agora que foi muito difícil entender por que e que tipo de compostos tem coeficiente de retenção na cada coluna. Coluna apolar tem correlações pelo menos adequadas com temperatura de ferver. Compostos mais pesados têm tempo de retenção maior. Esse tempo de retenção aumenta, tempo de retenção maiores do que tempo para compostos mais voláteis, com temperatura de ferver menor. Mas para colunas polares, tem outro tipo de interações. Tem interações específicas, por exemplo, estes grupos nitrilo, tem interações específicas com, por exemplo, com composto número 2. Composto número 2 é dimetilfenol. Dimetil, na verdade, eu vejo a fórmula dimetilbenzeno, não é dimetilfenol. Número 2, dimetilbenzeno, não tem oxigênio. Talvez aqui tem que escrever OH, dimetilfenol, e aqui 3 hidrogênio. Dimetilfenol tem interações com grupos nitrilos químicos e por isso, por motivo de estas interações, o tempo de retenção aumenta porque ele vai criar um complexo de compostos com grupos polares. Por exemplo, moléculas número 7 e número 8, eles hidrofóbicas. Porque eles hidrofóbicos, eles não têm interações fortes com colunas hidrofílicas. E por este motivo, eles saem um pouco mais antes do que compostos leves, mas que têm têm interações com coluna. Então, este dois cromatográficos com dois resultados para você entender que para pesquisadores foi muito difícil entender que tipo de compostos
e que tempo de retenção ele vai ter nas colunas hidrofóbicas, um pouco hidrofóbicas, mais hidrofílicas. Foi complicado para entender. E, por este motivo, a cromatografia gasosa não foi desenvolvida muito. Essa cromatografia parou, e agora você pode ver o motivo. Agora você vê o resultado de separação cromatográfica na coluna hidrofóbica, um componente real. Você é pesquisador e você recebe estes picos. Como você pode entender qual tipo de mistura você tem? Você tem mais do que 20 picos, alguns picos maiores, outros picos menores. Você sabe a significância. Essa significância é que tem conteúdo de componente 1, 2, 3, 4, maior, muito mais do que componente, por exemplo, 5, este componente. Certo, mas que tipo de componente? Qual componente tem essa mistura? E não tem nenhuma ajuda para você entender. Você pode experimentar com algumas padrões, com componente, vários tipos de padrões. E isso foi ideia de professor Kovac, que é de República Tcheca, que ideia foi a seguinte: se eu vou retirar, se eu vou usar um tipo de padrão que tem componente, mistura de componente que diferença para CH2 nesta mistura. Por exemplo, você tem metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, entenda. Essa mistura tem 22, por exemplo, componentes com alcanos. E o que vai acontecer se eu tenho essa mistura de componente? Na mesma coluna. Agora você pode ver os dois gráficos. E você pode ver que essa mistura de componentes, que começa, por exemplo, aqui, 10, 9, 8, 7. Então, nesta mistura, depois não tem nada, porque não tem mais componentes nessa mistura. Então, essa mistura tem octeno, hexeno, octeno, noneno, decano, eu esqueci como se chama, como 11, 11 carbonos, 10 carbonos, decano, um decano, dodecano. Você tem mistura que parece como padrões que você pode ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, um pico na minha mistura e na minha cromatografia experimental, eu vejo que este pico iguais, na mesma posição. Então, eu posso pensar que eu tenho, na minha mistura experimental, eu tenho um alcano com grupos, com 11 grupos de carbono, que eu tenho no meu padrão. E o Kovac tinha ideia, vamos falar que composto com 11 átomos de carbono, compostos linear, com N iguais 11, vamos colocar 2 zero à direita, tipo 11%, 11 mil, 1.010 e 100%, 1.100%, 2 zero à direita. E vamos pensar sobre este 11 como índice, como um tipo de índice. Outro índice com 10 átomos de carbono, outro índice com 9, e componente entre estes dois vai pegar índice que entre estes dois índices. Por exemplo, tem 1.000 como índice de Kovac
aqui para este pico e o 1.100 para este pico. Então, essa distância vamos dividir para 10 partes, ok? E cada pico vai receber um número. Por exemplo, aqui, 10 e 60. Certo? Este pico, 10 e 10, por exemplo. 1.010, 1.060. Outro pico aqui à direita, por exemplo, este pico. O índice será 1, 2, 0, 5. Então, eu vou identificar, eu vou colocar para cada pico alguns números que se chama Index Kovacs. Isso é a parte que eu quero que você vai entender. Cada pico vai receber alguns números que mostram que esses números maior do que tempo de retenção de componente de padrão nessa coluna, com essa temperatura, com essa velocidade, e este pico maior do que 12,05 significa que talvez, se este componente é hidrofóbico, ele tem mais do que 12 átomos de carbono, mas menos do que 13. Como pode ser mais do que 12 e menos do que 13? Significa que, com certeza, ele não é mais do que 12 e 20 do que 13. Significa que ele não é linear. Este componente, que tem a index 1205, significa que este pico não é alcano linear. Essa é alguma coisa outro componente com este índice. Com certeza não é linear. Este componente com 1.060, com certeza é carbono, que com este índice não é alcano, porque alcano deve ser 1.000 ou 1.100, ou não é alcano linear. E agora, vamos criar uma tabela de estes índices de Kovacs para ver se eu vou identificar este pico com 1.200 e 0,5, eu vou publicar esta data na tabela e vou falar, nessa coluna, meu componente que eu identifica, por exemplo, não sei, tretoxicilano, tem coeficiente Kovacs 1.200,05. E outros cientistas vão buscar, e se este componente, se ele vai ter mesmo componente nesta mistura, ele vai identificar este componente como Index Kovacs. Essa foi a ideia. E, claro que foi vários tipos de índices que foi oferecida. Estes Index Kovacs foi finalmente vencer, porque ele foi mais escrito, mais publicado. Este Index Kovacs aplica para a cromatografia que não muda a temperatura, se chama isothermal chromatography. Cromatografia que é feita na mesma temperatura da coluna que não muda a temperatura. Por exemplo, na coluna com 300 graus Celsius, no processo de separação, você não pode mudar essa coluna, mas agora você pode falar, ok, você tem uma coluna, eu tenho outra coluna. A minha coluna é mais longa do que sua coluna. Como eu posso usar esse Index Kovacs? Isso é segredo que exatamente mostra que você pode usar esses índices porque eles não dependem da coluna. Por motivo como ele foi calculado, esses índices. Vamos ver esta fórmula que Index Kovacs foi calculada. E, na verdade, você não vai precisar colocar todos os 10 ou 20 amostras conhecidas na sua mistura. Suficiente, coloca algumas deles. Por exemplo, 5 ou
4 amostras padrões. Por exemplo, uma componente com index Kovacs 1000, outra componente com index Kovacs 1, 11, 10, 13, 14, 12, 13, 14, 1400. Um componente, por exemplo, 10, 9, 8, 800. Só para verificar todas as partes de cromatografia. Por exemplo, aqui, 1700. Você coloca na sua mistura desconhecida 1, 2, 3, 4 ou 5 padrões e faça a seguinte análise. Por exemplo, você pega, e agora vamos tentar prestar atenção, você é seu padrão e tem compostos desconhecidos. Você pega um componente mais pesado, por exemplo, com números átomos de carbono 11. E você sabe o tempo de retenção deste componente com números de carbono 11. Certo? Você pode determinar este número, porque você conhece seu componente, seu padrão, que você coloca, este 11, e você vai determinar este tempo de retenção, certo? Você pode determinar o tempo de retenção de componente conhecido como 11 números de átomos de carbono. E também você pode determinar outro tempo de retenção de outro componente com menos números de carbono, por exemplo, para 10 átomos de carbono. Então, você determina este tempo de retenção e este tempo de retenção. 2 tempos de retenção, pode ser 6 minutos e 5 minutos. E este tempo de retenção depende da qualidade da coluna, temperatura da coluna, tamanho de coluna, diâmetro de coluna e várias coisas, propriedade de camada nessa coluna, certo? E você determina esses 2 tempos. Agora, você tem um componente que você quer identificar. Qual é o componente? Qual é o coeficiente de Kovacs? Tem este componente desconhecidas. Você identifica este tempo de retenção para seu componente desconhecida. Por exemplo, você quer identificar qual é este componente que eu marcou agora. Você determina o tempo de retenção, este componente X. E agora, na fórmula, seu componente X menos tempo de retenção de componente com menos átomos de carbono conhecidas, que tem tempo de retenção menor do que seu componente conhecida. Então, seu componente desconhecida aqui, Tx, e tempo de retenção componente conhecida com 10 átomos de carbono, T1, certo? Então, X menos T1 dividir para T2 menos T1. Logaritmo, 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 logaritmo. O que é este N? Você tem seu padrões. E você sabe números de carbono neste padrão. Já falei que tem 11 números de carbono menos 10 números de carbono. Então, temos 11 menos 10 iguais 1. Este coeficiente nada especial do que 1. N é números de carbono no padrão mais leves, então 10. Então, temos 10 mais 1, estes 2 tempos de logaritmo. Logaritmo, tempo de retenção desconhecido, menos tempo mais menores, e dividir para estes 2 padrões. E vamos receber index Kovacs para nosso componente desconhecida,
que tem que determinar na nossa coluna. E agora eu tenho esse coeficiente Kovács para meu composto desconhecido. O que eu posso fazer depois? Depois, eu abro tabela no website, agora no website, antigamente no livros, e agora eu posso buscar. Por exemplo, eu tenho meu componente na minha coluna. Lembra que coluna eu tenho? Por exemplo, eu tenho coluna DB5, ou outra coluna OV17, ou a terceira coluna. Qualquer coluna você tem, mas eu tenho tempo de retenção, por exemplo, 11,0,4. Não, desculpa, não é tempo de retenção. Coeficiente Kovács, 11,04. 1104, que eu calculei desta forma. Abre essa tabela e eu vi que outra pessoa que tem mesmo tempo de retenção e que identifica esse componente como nonanal, tem mesmo tempo de retenção. Opa, desculpa, de novo, eu falei sempre tempo de retenção, tem mesmo coeficiente Kovács, index Kovács, do que o meu componente desconhecido. Então, eu posso identificar meu componente como nonanal. Posso provar, por exemplo, eu vou trocar uma coluna para outra coluna mais polar, e se eu vou receber outro coeficiente Kovács que também na coluna, é quase certo, quase 100% que eu tenho exatamente este componente. Por que eu tenho que provar isso? Porque, na verdade, a diferença entre este componente e outro, só uma unidade. Se eu vou trocar uma coluna para outra, eu posso verificar mais certo que meu componente exatamente é nonanal, não é acetiltriazolina. E esse trabalho foi feito para vários tipos de colunas. Agora existem livros com tabelas. Se na internet você coloca index Kovács, por exemplo, 1990, qual é composto? E você vai receber a resposta, vários tipos de compostos que você pode ter como resposta como esse componente. Esta parte foi crucial para começar cromatografia gasosa, porque agora pesquisadores podem identificar o seu componente se eles não têm padrões desse componente. Se ainda tem dúvidas, quando ele primeiro descobre que esses, por exemplo, componente tem 1100 na coluna DB5, ele pode comprar este componente como padrão, que tem, por exemplo, tem cheiro de limão, e verifica que nessa coluna ele tem mesmo coeficiente de retenção e então mesmo coeficiente Kovács. Na outra coluna, ele tem outro coeficiente Kovács, também pode identificar. O que é importante para você? Importante que você vai entender como este coeficiente Kovács pode ser calculadas. Pode ser calculadas usando tempo de retenção de padrões com vários números de átomos de carbono, maior e menor, e pode aplicar só para seu composto desconhecido, se ele tem tempo de retenção maior do que de seu padrão que você usa. Não pode identificar componente se ele tem menor tempo de retenção do que seu amostra, seu padrão que você usa. É maior. E depois você usa para este N. Por exemplo, eu vou fazer para você cálculos. Por exemplo, eu tenho meu componente desconhecida
é alcano com C11, hidrogênio 20, 11, 22, 24, este alcano. Que tipo de alcano eu tenho? Eu tenho N-alcano, ou isoalcano, ou outro alcano. Como eu posso identificar? Eu vou identificar com tempo de retenção. Então, eu vou usar tempo de retenção componente com N maior. Este tempo de retenção, por exemplo, 10 minutos. Tempo de retenção com N menor, este 10 minutos para alcano com 10 átomos de carbono. Este tempo de retenção deve ser menor do que 10 átomos de carbono. Por exemplo, 9 átomos de carbono e tem 9 minutos de tempo de retenção, certo? Tempo de retenção compostos menores, mais leves, de novo, 9 minutos. Tempo de retenção de meu componente. E, por exemplo, tempo de retenção de meu componente desconhecida tem 11 minutos. Eu posso identificar como 11 minutos, certo? Vamos calcular agora. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 9. Logaritmo de 10 é 1. A logaritmo 9 menos do que 1, por exemplo, 0,99, não sei quanto, por exemplo, aqui. Então, log 10 é 1, 1 menos 0,98. E aqui em cima, 11, logaritmo de 11 tem que calcular maior do que 1, 1, por exemplo, 0,2, menos logaritmo 9 é 0,98, 0,2 menos 0,8, 0,04, dividir para 0,98, N 10 menos 9 é 1, N pequeno é 9, então 9 mais aqui 1 multiplica 0,04, dividir para 1, 0,02, 1 menos 8,98, 0,2, iguais 2, multiplica para 1, 2, 9 mais 2, quanto? 9 mais 2, 11, 11 multiplica para 100, 1.100. Então, se meu tempo de retenção para meu composto 11, significa que index Kovacs será 1.100. Entendeu? Vamos abrir essa tabela. 1.100 pode ser estes 3 componentes. Pode ser um decano, pode ser Z26 nonadienal e pode ser linador para essa coluna. Se eu usa outra coluna mais polar, OVA 17, só o único componente que pode ser um decano. Não tem outra possibilidade, só um decano. Então, eu tenho que repetir o processo, vou receber novos dados de index Kovacs
E se, com novos dados, eu vou receber de novo 1000 e 100, significa que eu tenho um DK, certo? Isso é a ideia para identificar compostos desconhecidos. Por que eu falei que essa ideia foi muito importante, mas por que foi muito importante? Não agora, não é, porque eu não falei que ela é importante agora mesmo. Porque, felizmente, uma metodologia nova foi desenvolvida, se chama mass spectrometria, a espectrometria das massas, que ajuda muito para identificar compostos desconhecidos, e esses índices Kovacs não mais usa para cromatografia se temos cromatografia como detectores de massas. Se o seu cromatografia, se o seu sistema de equipamento sem detectores de massas, você ainda precisa usar índice Kovacs. Por isso, eu recomendo, se você começa a trabalhar com uma empresa e essa empresa vai pedir que tipo de cromatografia você precisa comprar, eu preciso comprar para você, sempre fala que melhor compra cromatografia gasosa com detectores de massas. Contrário, você não vai poder identificar seu componente, porque pode ser vários componentes na sua coluna. Você deve repetir o processo de separação na outra coluna para verificar se seu componente é, na verdade, o que você pensa sobre ele. Não é outro componente. Então, a cromatografia gasosa com mass detectores agora é o procedimento mais comum, mais importante para fazer análise cromatográfica. E agora, no resto de tempo, vamos pensar de novo que tipo de mudança eu posso fazer, ou como eu posso modificar a minha sistema para melhorar o processo de separação. O que significa melhorar? Eu quero ver picos separados, eu quero fazer a análise mais rápido possível, com menos tempo, quero identificar o componente mais como posso fazer, e por isso eu posso pensar que tipo de influência pode ter a fase imóvel, e a única coisa que eu posso fazer com a fase imóvel, mudar polaridade dessa fase imóvel. Depois tem que pensar sobre, eu posso comprar uma coluna com vários tipos várias largura de camada na superfície da coluna. Eu posso comprar colunas que tem filme fino e filme grosso, que melhor para mim para separar. Depois tem que pensar sobre comprimento da coluna, como esse comprimento ajuda a separar o componente, ajuda ou não ajuda. Diâmetro da coluna também é importante. E coisas técnicas, por exemplo, velocidade de fluxo de gás, tipo de gás, que já estudamos com você, tipo de gás, e temperatura de homem, temperatura de estufa, que você pode manipular. Com temperatura estufa já falamos, que é crucial. Para entender este assunto, tem que lembrar de novo, como já falei sobre este assunto, qual é a seletividade e resolução, os dois assuntos que crucial para a cromatografia, para entender propriedade. Então, seletividade da coluna, o fator de seletividade determinam como tempo de retenção componente B menos tempo de retenção, componente A. Tempo de retenção, só isso. 2 componentes, tempo de retenção, componente B, dividir para tempo de retenção, componente A. Com certeza, tem que usar tempo morto,
Então, esse tempo de retenção, na verdade, é tempo de separação, componente B, menos tempo de dividir para o tempo de separação, componente A. Mas, para seletividade, não é importante a forma de pico. O pico pode ser fino ou pode ser largo. Seletividade será a mesma. Mas, com certeza, para seletividade não, mas para resolução é muito mais importante. Componente A e B têm mesmo tempo de retenção, então tem mesmo tempo de fator de seletividade, mas ele tem, várias colunas têm diferente resolução. Resolução é fator geral, que não é necessário para a cromatografia. Você entende, por exemplo, resolução de uma carta de para fotografia, uma resolução megapixel ou outra coisa. Resolução sempre importante e muito importante. Então, resolução para cromatografia é tempo de retenção de componente B menos tempo de retenção componente A, B menos A, e agora dividir para largura de pico no base, largura de pico A, mais largura de pico B, dividir para 2. Esta resolução, coeficiente de resolução, ele pode mudar para mesmo pico, por exemplo, pico A e B, com a mesma seletividade, mas você pode ver que resolução, no segundo caso, maior do que resolução no primeiro caso. 0,75 e resolução 1. E você pode ver a diferença. E, por este motivo, resolução é crucial, fator crucial, importante para cromatografia gasosa. Por exemplo, resolução tem fórmula fundamental, depende do número de pratos teóricos na coluna, mais número de pratos teóricos, maior resolução, de seletividade de composto A e composto B, que temos outro, e fator de retenção de composto A ou composto B, fator de retenção aqui. Às vezes falamos sobre fator de retenção, composto mais pesado, que tem tempo de retenção maior. Então, fator de retenção, temos 3 fragmentos desta fórmula, de resolução da coluna, depende do número de pratos teóricos, alfa, seletividade e fator de retenção. Essa é a nossa fórmula. Fator de retenção, você lembra? Fator de retenção é tempo de retenção menos tempo morte dividir para tempo morte. Este fator também é crucial. E agora vamos descobrir como estes tem influência da número de pratos teóricos, seletividade e retenção, como ele muda, como influenciar para o processo de resolução. Então, vamos falar sobre resolução, 2 componentes, e vamos aumentar o número de pratos teóricos. Como podemos aumentar o número de pratos teóricos? Coisas mais simples, vamos aumentar o tamanho da coluna. 1 metro ou 2 metros. E você pode ver se você pode aumentar de resolução, mas esta aumentação não muito alta, não muito influenciada. Ele um pouco aumenta a resolução de números de pratos teóricos, porque ele depende do raiz quadrado de número de pratos teóricos. Então, retenção, se você quer aumentar a retenção, não é boa ideia aumentar números de pratos teóricos,
porque não ajuda muito. É melhor pensar sobre seletividade de seu componente. Precisa mudar, por exemplo, coluna para aumentar a seletividade de seu componente A e B. Se você vai conseguir aumentar a seletividade, você vai aumentar muito de processo de resolução, muito maior do que todos os outros componentes. E tempo de retenção, você pode ver que o tempo de retenção, me desculpa, fator de retenção não ajuda muito para aumentar seu componente. Significa, se você aumenta fator de retenção componente B, você não vai aumentar muito de processo de resolução, porque o componente A também vai aumentar o tempo de retenção, os dois. Então, estas três fórmulas que você tem que pensar, resolução depende do número de pratos teóricos numa coluna, como raiz quadrada de estes números de pratos teóricos. Aumenta 4 vezes de número de pratos teóricos, você vai aumentar resolução 2 vezes. Números de pratos teóricos, você pode calcular como comprimento de coluna, dividir para números, comprimento da coluna, dividir para a altura de um prato teórico. Então, se você pode aumentar comprimento da coluna 2 vezes, ou 4 vezes, você aumenta a resolução só 2 vezes. Você vai conseguir diminuir a altura de um prato teórico 2 vezes, ou 4 vezes, desculpa, você vai aumentar a seletividade ou resolução 2 vezes. 4 vezes diminui a altura de um prato teórico, aumenta a resolução 2 vezes. Então, você pode pensar sobre a altura de um prato teórico, mas também não é muito efetivo, certo? É aqui o exemplo que mostra, vai entender o que significa essa resolução. Por exemplo, resolução 0,84. Resolução 0,84, tempo de retenção componente mais pesado, 2 minutos, 2,3 minutos. E você pode ver que eu já posso ver picos, eu posso identificar que eu tenho 2 componentes na minha mistura. E eu posso identificar tempo de retenção de cada componente. Então, eu tenho coluna de 15 metros. Lembra que tempo de resolução depende do número de pratos teóricos na coluna, ou comprimento da coluna, mas essa coluna de 15 metros, eu tenho resolução 0,84. Eu aumento 2 vezes a minha coluna, eu aumento a resolução, mais raiz quadrada de comprimento da coluna. Então, eu aumento um pouco, mas o que um pouco significa? Suficiente para ver os picos completamente separados. Temos R maior do que 1,1, significa que eu tenho componentes separados. Picos completamente separados, eu posso atingir como coluna de 600 metros. Então, se você quer identificar que você, na verdade, tem só 2 picos, não tem nada dentro, você deve usar coluna mais longa. Mas se você sabe que você tem 2 componentes e tem que identificar concentrações destes componentes, suficiente usar coluna mais curta, para 15 metros, do que 600 metros. Por que 600 metros pior? Porque você lembra, 600 metros, para esperar o tempo
para este componente sair de 60 metros da coluna, muito mais do que 15 metros. O tempo de retenção a estes dois picos vai aumentar muito. Então, seu processo de optimização baseada exatamente neste de tempo de retenção e resolução que você quer atingir. Para química analítica, suficiente esta resolução 0,80, 0,70, já suficiente. E aqui eu mostro mais uma vez como você pode mudar, como a coluna influenciar para propriedade, como o diâmetro da coluna influenciar para a altura de um prato teórico. Você pode ver que coluna com diâmetro de coluna pequeno, 0,21, número 3, tem menor altura de um prato teórico. E isso é muito bom, então, do que coluna com maior diâmetro e com mesmo largura de filme imobilizada na superfície dessa coluna. Então, coluna mais fina, melhor, tem menos número de pratos teóricos, com a mesma distância, com a mesma absorvente entre coluna, do que coluna mais grossa. E o mais problema de coluna mais grossa, número 1, números de pratos teóricos diminui muito rápido, ou a altura de um prato teórico aumenta muito rápido. Essa altura de um prato teórico, 1 milímetro, com velocidade de gás aumenta. Para coluna fina, você tem melhor propriedade da coluna com velocidade mais alta. Sim, na verdade, você aumenta também a altura de um prato teórico, de 0,2 até, por exemplo, 0,6, você aumenta 3 vezes, mas você aumenta velocidade de gás, então você aumenta a velocidade de análise, que também é bom. Então, você pode pensar sobre velocidade de gás, como otimizar o seu processo de separação. Mas coluna fina, melhor de um prato teórico. Então, eu posso concluir que eu vou usar sempre colunas finas, coluna fina, resolução, diâmetro de coluna, esse diâmetro de coluna determina a resolução de um pico, de raiz quadrada de 1 dividido para raiz quadrada. E uma coluna fina, por exemplo, com diâmetro 0,33 milímetros, tem resolução 1,0, e coluna com 0,53 milímetros, tem resolução, mesmo pico, 0,87. Por este motivo, coluna mais fina tem números de pratos teóricos, mesma coluna, mais do que 100.000, e coluna com diâmetro maior tem quase 60.000 de separação. Então, você pode concluir que pode comprar coluna mais fina, tem melhor número de pratos teóricos, maior resolução de picos, e sempre é bom. Mas, na verdade, não é sempre bom. Porque agora vamos ver sobre capacidade da coluna. Capacidade da coluna diminui com o cubo de diâmetro da coluna. Diâmetro da coluna. E, por exemplo, a coluna com diâmetro micrômetros 0,5 milímetros, coluna mais grossa aqui neste experimento, coluna mais grossa,
tem capacidade de 150 nanogramas. Coluna mais fina tem capacidade de 0,32. Coluna diminui no cubo. Então, aqui foi 150, agora só 32 nanogramas. E por que é importante essa? Ok, não menos capacidade, o que é problema? Problema é sensibilidade. Se não tem como prever que seu coluna começa a capacidade pequena, o detector tem sensibilidade suficiente para ver todos os seus componentes. Você pode ver componente maior, mas não é necessário vai ver o componente menor, porque a sensibilidade pode ser muito baixa. Capacidade baixa significa que sensibilidade também baixa. Então, capacidade determina sensibilidade de detector. E outra coisa é dynamic range. O que significa dynamic range? Significa que seu componente pode ter 1 micromol, 1 nanomol, ou milimol, e colunas com capacidade grande, capaz de trabalhar com todas essas concentrações. Colunas com capacidade pequena, capaz de trabalhar só com uma concentração. Com outra concentração, você vai saturar a coluna, você vai saturar o detector e você não vai ser capaz de ver essas concentrações. Como exemplo, eu posso mostrar este exemplo que eu mostrei aqui. Vou retirar tudo. Presta atenção para a cor preto, aqui, este lugar, cor preto. Uma linha e outra linha. Isso não é linha, isso é pico. É pico que vai para muitos em cima e volta aqui. Mas o detector não é capaz de determinar conteúdo deste componente com carbono, quanto agora átomos de carbono. 10, 9, 8, 7, ok, 6. Vamos pensar sobre o número 6. Então, o nosso sistema, nosso detector, não capaz para determinar este componente, porque concentrações desse componente muito maior do que detector pode determinar. E por este motivo, você vai ver na sua cromatografia alguma coisa que você viu aqui. Você viu uma... vou tentar marcar. Você vai ver este tipo de pico, que você não vai poder determinar concentrações de componente este pico, porque você não viu o pico total, você não vai determinar a superfície deste pico, entendeu? Isso significa dynamic range, faixa dinâmica de detector ou coluna. Então, coluna com maior diâmetro tem maior dynamic range e você pode trabalhar com diferentes concentrações. Se você é pesquisador, se você não vai saber com qual composto você trabalha, é melhor usar coluna com maior diâmetro. Se você trabalha na indústria com a mesma mistura cada dia, amanhã talvez você tenha um pouco maior concentrações, um pouco menor concentrações de componente A ou B ou C, que você trabalhou ontem, você vai capaz de determinar para a coluna curta e para a coluna fina. Mas, se você tem compostos desconhecidos,
melhor usa coluna com diâmetro maior. Então, aqui vamos finalizar estes parâmetros de colunas para cromatografia. Mais uma vez, eu vou te lembrar para estes parâmetros que influenciar polaridade da coluna, que foi na aula na semana passada, como polaridade determina a seletividade. A largura de camada na coluna também foi na aula número 2 de cromatografia. Comprimento da coluna, que determina a efetividade da coluna, que foi hoje, raiz quadrado de resolução iguais a raiz quadrado de comprimento da coluna, diâmetro da coluna, qual é que determina a capacidade, velocidade de gás, que sempre primeira aula, segunda aula mostra que velocidade de gás determina a separação na coluna, tem condições optimais. Tipo de gás foi na aula primeira e na segunda, e finalmente temperatura de oven, temperatura de estufa. Essa temperatura de estufa é baseada na propriedade de compostos. Eles mais voláteis na temperatura maior, então, para aumentar a temperatura, aumentam a volatilidade de compostos, diminuem de tempo de retenção. Por isso, na cromatografia modernas, às vezes usam estufa que tem temperatura programada. Por exemplo, você começa com temperatura 110 graus, depois você aumenta, eu vou escrever agora, eu vou tentar escrever agora. Não sei, eu mostro alguma coisa não. Aqui, por exemplo, você começa com temperatura 100 graus Celsius, depois aumenta a temperatura com velocidade, por exemplo, 1 graus para minuto, até temperatura 200. Você fica com a mesma temperatura 200, por exemplo, 10 minutos. Aumenta de novo com temperatura, por exemplo, 0,5 graus para minuto. E fica com temperatura 300 graus, 5 minutos. Essa ideia que significa programming, temperature programming. Você muda a temperatura da coluna. E por que você muda essa temperatura? Porque no começo você tem separação de compostos mais voláteis, depois compostos menos voláteis e no final compostos muito involáteis, ou quase involáteis. Se você vai ficar na mesma temperatura, por exemplo, 100 graus, o tempo de análise pode ser algumas horas. Se você vai aumentar a temperatura, como aqui, você consiga fazer para 30 minutos. É claro que, como experiência, você vai ganhar uma experiência e, claro, que você quer fazer a análise mais rápido. Você vai usar menos gás, você vai usar menos seu tempo, você vai fazer mais número de análises para um dia. Então, você tem que aprender como você pode mudar a temperatura da coluna, aumentar. E lembra que também não pode matar a coluna, porque tem limite de temperatura para a coluna. Às vezes, essa temperatura não mais do que 300 graus Celsius. Você não pode aumentar a temperatura da coluna mais do que 300 graus Celsius. Ok, só isso para hoje. Se tem alguns problemas ou dúvidas ou perguntas, me fala agora.